refúgio em ti, Senhor. Por tua justiça me salvou. Que sejas a minha proteção. Tu és minha rocha, salvação, minha esperança. Não cessarei de transbordar do teu louvor, Senhor, Rei da eternidade, dono do meu ser, nunca me abandonarás, comigo para sempre estarás, Rei da eternidade, tens o meu viver, sempre me sustentarás, para todo sempre tu serás. Quem se compara a ti, ó Deus? Quem pode impedir o teu agir? Minha confiança, não cessarei de transbordar do teu louvor, Senhor, Rei da eternidade, dono do meu ser, nunca me abandonarás, comigo para sempre estarás, Rei da eternidade, tens o meu viver, sempre me sustentarás, para todo sempre tu serás o Rei da eternidade, dono do meu ser, nunca me abandonarás, comigo para sempre estarás, Rei da eternidade, tens o meu viver, sempre me sustentarás, para todo sempre tu serás. Aleluia, aleluia. Seja muito bem-vindo. Nós estamos muito felizes. Eu estou aqui com o Mozart, com o Marcelinho, e nós somos os Songs of Trinity. Para a glória de Jesus Cristo, nós temos cantado músicas que a gente tem tido a oportunidade de escrever. Então as músicas que você tem ouvido nos nossos cultos são composições nossas. E a gente é muito grato ao Senhor, porque é Ele que tem nos dado essas canções que estão ligadas à palavra de Deus, essas canções que têm vindo do coração de Deus para o nosso coração e retornado para o coração de Deus. Sinta-se em casa, sinta-se alegre no nosso meio. E que a presença de Jesus Cristo maravilhosa possa invadir o teu coração. Em nome de Jesus. Jesus,
Santo. Jesus, tu és santo, a ti rendemos glória, honra, força e todo louvor para sempre. Santo, justo, digno, fiel e verdadeiro é Jesus. Jesus, tu és santo, santo, santo.
que o Filho nos deixou, presente que o Pai nos enviou, o mesmo Espírito que ressuscitou Jesus dos mortos, com seu poder habita em nós. Só Ele pode sondar o coração de Deus, o Criador. Clamamos, vem. Clamamos, vem. Santo Espírito, vem. Espírito, vem. Espírito, vem. Vem manifestar o teu poder. Espírito, vem. Espírito, vem. Sinais e maravilhas vamos ver. Promessa que o Filho nos deixou, presente que o Pai nos enviou, o mesmo Espírito que ressuscitou Jesus dos mortos, com seu poder habita em nós. Só Ele pode sondar o coração de Deus, o Criador. Clamamos, vem. Clamamos, vem. Santo Espírito, vem. Espírito, vem. Espírito, vem. Vem manifestar o teu poder. Espírito, vem. Espírito, vem. Sinais e maravilhas vamos ver. Espírito, vem. Espírito, vem. Vem manifestar o teu poder. Espírito, vem. Espírito, vem. Espírito, vem. Espírito, vem. Espírito, vem. Espírito, vem. Oh, Santo Espírito. Espírito, vem. Espírito, vem. Vem manifestar o teu poder.
seja, Senhor. Clamamos, Senhor, pela Tua presença, a presença do Teu doce Espírito nas nossas vidas, que Ele possa conduzir-nos em todos os momentos da nossa vida, em cada passo que a gente der. Em nome de Jesus, nós clamamos por essa presença doce. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Que privilégio poder adorar a Deus, poder servir ao Senhor. E ainda mais com essas músicas tão lindas, tão abençoadoras. O tema dessa mensagem é: Jesus Cristo é essencial. O que é essencial na nossa vida? Jesus Cristo é essencial. E eu quero lembrar com você um texto da Bíblia que é maravilhoso, um texto de João capítulo 11, quando fala a respeito de Lázaro. Você se lembra da ressurreição de Lázaro? Muita gente lembra desse texto. E o que a gente tem nesse texto, né, é que quando Jesus ficou sabendo que Lázaro estava doente, ele ainda ficou 2 dias, né, sem sair diretamente lá para a casa de Lázaro, de Marta, Maria, aqueles irmãos, né? Ele simplesmente esperou. Mas ele esperou porque ele controla as coisas, ele controla o tempo, ele controla as decisões. E ele sabia exatamente o que estava fazendo. E quando ele chegou até a casa deles, né, Lázaro já havia morrido. O texto bíblico fala que já havia 4 dias. Quer dizer, Jesus ficou aqueles 2 dias, depois mais um terceiro de viagem, e mais um dia que, quando ele chega e vê que Lázaro já está morto. E agora? Esse é o cenário, certo? Um cenário interessante. E mais interessante ainda, por quê? Porque a Bíblia diz que Marta, Maria e Lázaro eram amigos de Jesus. Pense nisso, quanto que essa situação pode ter trazido algum desconforto para as pessoas, e principalmente para as pessoas que conheciam esse relacionamento de Jesus com Marta, Maria e Lázaro. E o que eu quero falar hoje é sobre como que a presença de Jesus mudou uma história, mas ao mesmo tempo ele enfrentou reações distintas. E são reações que nós enfrentamos hoje e são reações que nós temos hoje. Então a primeira coisa que aparece aqui é a reação dos discípulos. Quando Jesus disse para eles: olha, meu amigo Lázaro está doente, né? Mas isso tudo vai ser para a glória de Deus. Os discípulos tiveram uma reação estranha. Os discípulos disseram: mas Senhor, se a gente for para lá, né, se você olhar lá em João capítulo 10, mostra que Jesus quase foi apedrejado. Ele diz: mas Senhor, se a gente for para lá, nós vamos ser apedrejados. Por que a gente vai voltar para o perigo? E a outra foi quando Jesus disse: olha, Lázaro está dormindo. E aí os discípulos disseram: bom, se ele está dormindo, então ele vai melhorar. Veja que são reações humanas. Não vamos tratar aqui de outra coisa a não ser reações humanas. Mas são reações humanas que demonstram falta de fé. Eu e você podemos ter reações humanas e sem fé. A gente vai enfrentar uma situação difícil, a gente não sabe o que vai acontecer amanhã. Eu não sei o que vai acontecer amanhã, você não sabe o que vai acontecer amanhã, mas o que eu preciso é de Cristo para fazer a união do meu presente com o meu futuro. Por isso que Jesus é essencial para a nossa história. É Ele quem vai determinar todas as coisas. Em João capítulo 11, verso 8, diz que os discípulos disseram para Jesus: Senhor, o Senhor vai voltar para lá? Vai ser um problema isso tudo, nós vamos ser apedrejados, né? O medo que isso tudo acaba gerando. Qual foi a palavra de Jesus para os discípulos? O que é que Jesus ensinou para os discípulos? Jesus disse essa frase em João capítulo 11, versículo 4. Ao ouvir isso, Jesus disse: essa doença não acabará em morte, é para a glória de Deus, para que o Filho de Deus seja glorificado por meio dela. Por isso que Jesus é essencial nesse caminho,
nessa história com os discípulos. Os discípulos estão perdidos, os discípulos estão com medo, os discípulos estão sem fé, não estão entendendo o que está acontecendo. Por que Jesus atrasa? Não é por que ele não foi na hora que ele ficou sabendo que Lázaro estava doente, mas Jesus diz essa frase: esta enfermidade é para a glória de Deus. Essa situação vai redundar em glória ao Senhor. Uma segunda reação que a gente tem nesse texto, no descrever todo no capítulo 11, é a reação de Marta. Marta lamenta. Quando Jesus chega, Marta chega perto de Jesus e diz: Senhor, se o Senhor estivesse aqui, o meu irmão não teria morrido. Mas eu sei que mesmo agora, Deus te dará tudo o que pedires. Verso 21 e 22. Interessante isso, essa frase. Então, há um lamento, há uma dor, pode ser até tratado como uma reclamação: se o Senhor estivesse aqui, o meu irmão não teria morrido. Mas aqui é que está o segredo. Mas eu sei que Deus te dará tudo o que pedires. Havia fé no coração de Marta, né? Havia um coração dizendo: Senhor, eu não sei como é que isso pode acontecer, mas eu sei que o Deus Todo-Poderoso pode te dar aquilo que o Senhor pedir. E qual foi a palavra de Jesus para Marta? Então nós temos sempre reações e a palavra de Jesus, porque Jesus é essencial nessa crise. Se Jesus não estabelece algo diferente ali, há um desespero completo, né? Então o texto bíblico diz que disse Jesus, versos 25 e 26, disse-lhe Jesus: eu sou a ressurreição e a vida. Aquele que crê em mim, ainda que morra, viverá. E quem vive e crê em mim não morrerá eternamente. E aí Jesus pergunta para Marta: você crê nisso? Eu vou repetir essa frase. Jesus disse: eu sou a ressurreição e a vida. Aquele que crê em mim, ainda que morra, viverá. E quem vive e crê em mim, não morrerá eternamente. Você crê nisso? Sabe que esse foi o verso que tocou meu coração para a minha conversão. Em 1976, novembro de 1976, eu estava ouvindo uma pregação e eu me lembro até hoje das palavras, o pastor trazendo exatamente esses versos para o meu coração. E ele disse: Jesus é aquele que ressuscitou, ele é a ressurreição e a vida. E eu entendi que eu estava morto. Não era morto como Lázaro, mas eu estava morto. Espiritualmente eu estava morto. E olha que interessante esse texto. Eu sou a ressurreição e a vida. Aquele que crê em mim, ainda que morra fisicamente, viverá. E aquele que vive e crê em mim não morrerá espiritualmente. Interessante, né? Essa relação toda de que Jesus traz vida e morte, morte e vida. A vida de Jesus resolve toda a crise, toda a desesperança, a impossibilidade humana. Jesus é essencial para trazer vida onde existe morte. Só que aí ele pergunta para Marta: você crê, Marta? Você crê nisso? E ela respondeu: sim, Senhor, eu tenho crido que tu és o Cristo, o Filho de Deus, que devia vir ao mundo. Interessante, é uma declaração de fé. Eu tenho crido que tu és o Cristo, o Filho de Deus, que devia vir ao mundo. Então veja que na reação de Marta, a reação dela é uma reação de uma irmã que perdeu um irmão, certo? Quer dizer, uma mulher que perdeu o seu irmão. O irmão já fazia 4 dias que estava no túmulo. Quando Jesus Cristo chega, e ela tem aquele coração de lamento, é interessante isso, né? Um lamento muito grande, mas ao mesmo tempo ela demonstra fé. Jesus traz para ela a solução. É a minha solução, é a solução para mim e a solução para você. A solução para o nosso coração é que o Cristo vivo é aquele que ressuscitou de entre os mortos, e Ele é a ressurreição, e Ele é a vida, é Ele quem muda todas as coisas. Mas eu tenho uma outra pessoa aqui que também tem uma reação, que é Maria. Quando
Marta termina de conversar essa conversa com Jesus, Marta vai até onde Maria está. Onde Maria estava? Ela estava dentro da casa e alguns judeus estavam ali confortando-a. Quando ela fica sabendo que Jesus estava ali, ela vai até Jesus, mas Maria tem uma reação diferente da de Marta. Apesar de lamentar as mesmas palavras, Maria disse: Senhor, se o Senhor tivesse aqui, meu irmão não teria morrido. Só que ela teve uma reação diferente. A Bíblia diz que ela vai e se prostra aos pés do Senhor Jesus. Às vezes, queridos, a gente não tem palavras para explicar a nossa fé. Às vezes é uma atitude. Sabe? Às vezes é o coração. Quantas vezes você deve ter ajoelhado na sua casa e não saiu palavra da sua boca? Saiu um coração que lamentava, que tinha dores, mas havia ali uma submissão do seu coração ao Senhor. Um coração submisso. Deus se agrada de um coração submisso. A Bíblia diz que Maria prostrou-se aos seus pés e disse: se o Senhor estivesse aqui, meu irmão não teria morrido. As mesmas palavras de Marta, mas com total submissão, sem palavras. E quais foram as palavras de Jesus para Maria? Isso é que é interessante. Para Marta, Jesus traz toda essa declaração importantíssima: eu sou a ressurreição e a vida. Mas para Maria, simplesmente a reação é a seguinte: ao ver chorando, versos 33 a 35, ao ver chorando Maria e os judeus que a acompanhavam, Jesus agitou-se no espírito e perturbou-se. Onde o colocaram? Perguntou ele. Vem e vê, Senhor, responderam eles. Jesus chorou. Interessante. A empatia de Jesus. 100% de empatia ao coração daquela mulher submissa, que lamentava, mas que era submissa. Ela sabia quem estava na frente dela. Ela sabia exatamente que aquele que estava na frente dela era já a ressurreição e a vida. É o Deus Todo-Poderoso. Ela sabia disso. Jesus não precisou dizer para ela nada. Jesus não precisou trazer para ela uma doutrina. O que Jesus fez foi mostrar o coração dele. E quando ele viu aquele povo chorando a morte, ele chora também. Pensa nisso. Jesus tem total empatia pelo nosso sofrimento. Mas nós temos aqui outros personagens, que são judeus, que estavam lá dentro da casa, confortando a Maria, e que saem juntamente com Maria, porque quando Maria sai para ir ver Jesus, eles pensaram que Maria estava indo para o sepulcro. E eles vão atrás. Eles estão ali chorando também, tendo reações de luto, não é? E o texto bíblico diz no verso 36, então os judeus disseram, quando viram Jesus chorando, vejam como ele o amava. Olha só que interessante. Mas alguns deles disseram, ele que abriu os olhos do cego não poderia ter impedido a esse homem que morresse? É interessante. A multidão parece estar sempre dividida. Nós temos um grupo que entende a empatia, o amor, e temos um grupo que reclama. Enquanto uns disseram, puxa, ele está chorando, olha como ele amava Lázaro. Tem um outro grupo que diz assim, mas ele podia ter vindo, né? Por que ele não vem? Que parte desses grupos você pertence? A que grupo você pertence? Ao grupo que se relaciona com Jesus essencial, com Jesus Cristo essencial, ou com o grupo que vai ficar a vida inteira lamentando as coisas que perdeu, as coisas que poderia ter tido, aquilo que poderia ter acontecido. Deixa eu falar uma coisa para você, querido. Morte e vida são realidades humanas. Sofrimento e prazer são realidades humanas. Nós temos momentos em que tudo vai bem e temos momentos em que tudo vai mal. Isso não me diminui, porque mostra a minha humanidade,
mostra o quanto eu sou limitado, o quanto eu sou pequenino, mas ao mesmo tempo mostra que Jesus comigo e eu com Ele pode resolver toda essa situação e toda essa crise e me dar forças para viver. E quais foram as palavras de Jesus para os judeus? Diz o texto bíblico no verso 41, então tiraram a pedra, porque houve a ressurreição, nós já sabemos que Lázaro vai ressuscitar, né, gente? A gente já sabe do fim da história. E ele olhou para cima e disse, Pai, eu te agradeço porque me ouviste. Eu sei, olha a oração de Jesus, eu sei que sempre me ouves, mas disse isso por causa do povo que está aqui, para que creia que tu me enviaste. A palavra de Jesus foi através de uma oração que ele fez ao Pai, dizendo, Pai, eu estou te dizendo isso, eu estou te pedindo, mas eu sei que o senhor já me ouviu, eu sei que aqui entre nós está tudo certo, mas eu estou falando isso para trazer fé para essas pessoas. Interessante. Jesus não perdia a oportunidade de mudar a história das pessoas. Jesus não perdia a oportunidade de transformar o momento em algo absolutamente lindo e maravilhoso. E nesse momento, ele ensina para essas pessoas, o Pai me ouve. Vocês vão ver o que vai acontecer agora. Essa é a ideia. E quem é que nós temos agora? O único que não teve reação nenhuma foi Lázaro. Estava morto, né, gente? Não tinha reação nenhuma. Mas quais foram as palavras de Jesus para Lázaro? A Bíblia diz lá no verso 43, depois de dizer isso, Jesus bradou em alta voz, Lázaro, vem para fora. Para aqui. Eu quero que você procure se colocar naquele momento. Existe um túmulo. Não era embaixo da terra, mas um túmulo escavado. Havia uma pedra. Havia um morto lá dentro. Jesus não estava vendo morto. Era o amigo dele, morto 4 dias. 4 dias. Quando ele chegou ali perto, Marta disse, Senhor, ele já cheira mal. Jesus, na frente de todo mundo, faz aquela oração, trazendo fé ao coração das pessoas, e aí ele grita, Lázaro, sai para fora. Ele falou com o morto. Jesus é essencial para que a vida se estabeleça. Sem Jesus não tem vida. Jesus é essencial para dizer para a gente que a morte não é o fim. Jesus é essencial para dizer para a gente que a nossa impossibilidade é a total possibilidade dele de fazer o que ele quiser, na hora que ele quiser. E a Bíblia diz, o morto saiu, com as mãos e os pés envolvidos em faixas de linho, porque eles envolviam com especiarias, etc., o rosto envolto num pano, e disse-lhes Jesus, tirem as faixas dele e deixem-no ir. Que coisa fantástica. É isso que Jesus quer falar para você. Talvez você que esteja aí passando por um momento difícil, está se sentindo dentro de um túmulo, né? Completamente morto. O que a gente aprende e o que a gente faz a partir de um texto como esse? O que traz para a gente? Número 1, traz para mim fé, porque eu preciso confiar em Jesus, mesmo diante das evidências da morte. Primeira coisa, creia no Senhor. Abra o seu coração hoje mesmo, agora mesmo, e diga, Senhor Jesus, eu me entrego ao Senhor. Eu estou me sentindo morto, eu estou me sentindo como Lázaro dentro da tumba. Meu casamento está morto, meus relacionamentos estão mortos. Né? Meus filhos estão mortos. O meu relacionamento com os meus filhos está morto. Confie em Jesus, abra seu coração e diga para o Senhor, Senhor, eu creio que mesmo diante das evidências da morte, o Senhor vai dar um grito e tudo vai acontecer. O milagre vai acontecer. Segundo, eu aprendo com esse texto que eu posso chorar, lamentar, eu só não posso pecar contra a santidade de Deus. Eu posso lamentar. O lamento é bíblico. É só você ler o livro de Salmos, 150 Salmos para você aprender a lamentar. Mas não é um lamento reclamação, não é um lamento que ofende a Deus.
Quantas pessoas dizem, Deus, o Senhor, se o Senhor tivesse... Para que isso? Não faça isso. No livro de Jó tem um versículo que diz assim, quem contendeu com o Senhor e teve paz? Ninguém tem paz brigando com Deus. Então, está doendo? Chore. Não é pecado chorar. Lamente no sentido de abrir seu coração na presença de Deus. Não peque contra Deus. Número 3 que eu aprendo é que eu preciso saber que Jesus chorou e ele continua empático ao meu sofrimento. Jesus chorou lá, ele chora aqui. Sofrimento na vida do cristão é uma realidade. Na vida do ser humano é uma realidade. Essas pessoas que dizem que quando você entrega a sua vida para Cristo acabou o sofrimento, elas não conhecem a vida. Ou elas estão mentindo, ou elas estão enganadas, ou estão drogadas. Mas não estão vivendo uma vida. Porque viver é sofrer, não é? Você veio ao mundo chorando, você esqueceu disso? É que você não lembra disso, mas pergunta aí para os seus pais, né? Pergunta para o médico. Você veio ao mundo chorando. E a gente vai para o túmulo, passando por tempos e dificuldades e lutas incríveis. Então eu sei que o meu Senhor é empático ao meu sofrimento, Ele sabe quem eu sou. Jesus é Deus. Esse é o quarto ponto. Ele detém o poder sobre a morte. Não existe absolutamente nada que Jesus não possa fazer, não existe absolutamente nada que Jesus possa dizer, isso daqui não é possível fazer. Aliás, a Bíblia diz, aquilo que é impossível aos homens, é possível para Deus. E Deus é poderoso para transformar a sua vida, né, de um pedacinho de pó em um ser agradável ao coração dele e que vai ser uma bênção nessa terra. Você crê nisso? Eu sou a ressurreição e a vida, disse Jesus. Eu sou a ressurreição e a vida. Vamos orar? Pai, em nome de Jesus, que o teu poder se manifeste, alcançando corações. Agora mesmo, Senhor, para a glória do teu nome, em nome de Jesus. Amém.